Você em Foco. E é nesse ritmo aí gostoso que a gente vai tocar o programa, viu? Porque no primeiro bloco temos eles aqui, ó. Grã-mestre Décio. Ele que está acompanhado aqui, ó, de Goiá, Bugio, Leão. Mas no segundo bloco teremos a cantora, compositora Lília Cecília. Então você vai acompanhar esse programa inteirinho, até o finalzinho. Você vai ver que tá muito gostoso. Mas agora eu quero agradecer a audiência que vocês dão sempre, todos os dias, ao programa Você em Foco. Eu tenho que agradecer a todos vocês que acompanham diariamente, às 4h30 da tarde, pelo canaltvrio.com.br. E, simultaneamente, é claro, no mesmo horário, você assiste pela TV Metropolitana Rio, Canal 2 da Claronet, toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muito obrigada a você que acompanha às 11 da manhã de domingo e 4 da tarde de sexta-feira pela SJTV, canal 17 da GESAT, para toda a região serrana. SJTV, um beijo no coração. Muito obrigada pela audiência. Você aí da TV3, canal 12 da Tech Cable, 17 da Unifibra e 60 da Sumicity, que acompanha aos domingos, todo domingo, 10h30 da noite. Muito obrigada também pelo carinho, viu? Pelas mensagens de carinho. Muito obrigada. Você que acompanha todo sábado às 9 da manhã pela TV A7 Plus, canal 23, é uma TV aberta de Goiás. É, a TV A7 Plus, canal 23, é uma TV de Goiás, uma TV aberta. Beijo no coração, você que acompanha todo sábado às 9 da manhã. E pela TV Gazeta, que é a mesma TV Lagos, canal 10 da MUB TV, você acompanha todo sábado, 5h30 da tarde. Muito obrigada a toda a região aí, maravilhosa aí, que acompanha, que está sempre interagindo com a gente. Um beijo no coração para a TV Gazeta. E na tvpereira.com, você assiste toda segunda, de segunda a sábado agora, né? Agora é de segunda a sábado, às 5 da tarde. Muito obrigada pela audiência aí, tvpereira.com. TV Pereira, livre e alegre como você. Você mesmo está acompanhando. Muito obrigada, um beijo no coração. Muito obrigada pela audiência. E continue, tá? Continue assistindo toda a programação Canal TV Rio. É só baixar o app lá, TV Brasil. Isso mesmo, é gratuito. Você acompanha toda a programação Canal TV Rio, tá? A programação está impecável. Você vai adorar, é bem família, é coisa para você mesmo assistir, é uma programação para cima, tá? TV, canaltvrio.com.br, lá pela TV Brasil, é um aplicativo, tá? Mas aí você pode baixar gratuitamente. Bom, agora eu quero agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada aqui ao grã-mestre Décio, né? E os meninos aqui que estão aí com ele, acompanhando, claro. Deixa eu pegar os nomes aqui que são complicadinhos. Goiá, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Bugio. Muito obrigada, Leão, pela presença, viu? E já vocês vão mostrar o que vocês vieram, para que vocês vieram. Muito obrigada, viu, mestre, por estar aqui presente, junto com a gente. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, mas agora eu quero agradecer aqui a Vovô Espinasse Chocolates, Campo de Jordão. Se você não conhece, eu vou pedir para rodar um VT, para você conhecer só um pouquinho do que eu estou falando. Roda o VT aí, diretor, por favor. Seu passeio na Serra da Mantiqueira pede uma parada deliciosa. A Vovô Espinasse Chocolates em Campos do Jordão oferece uma seleção impecável de chocolates artesanais, ingredientes nobres, combinações surpreendentes e um toque de requinte em cada criação. Seja para presentear ou para se deliciar, encontre o chocolate perfeito para cada momento. Vovô Espinasse Chocolates, Campos do Jordão. Sua melhor lembrança tem sabor de chocolate. Delícia, né? Dá água na boca, não é mesmo? Pois é. A Vovô Espinasse Chocolate Campos de Jordão é campeã 8 vezes. Olha só, é verdade.
Ganhou lá em Campo Grande, em Campos do Jordão, perdão, em Campos do Jordão, é campeã 8 vezes em matéria de chocolate. Se você der um pulinho lá, cara, corre, porque você vai amar. É um espaço maravilhoso, belíssimo, super perfumado e muito gostoso, viu? Vovô Espinasse Chocolate, Campo do Jordão. Muito obrigada pela grande parceria. Bom, agora vamos de papo aqui, né? Esse som gostoso que vocês começaram com... Como é o nome mesmo daquele berimbau que vocês começaram aqui, a abertura? É Paranauê, não é isso? Esse ritmo? São Bento. Foi no São Bento Grande, né, que nós começamos. Ah, é? Esse é o nome? Qual é o nome? O nome do ritmo é São Bento Grande. Né? Caramba, olha só, vivendo e aprendendo. Que legal, que bacana. Deixa eu apresentar os berimbau para você. Pois não, vai lá, fica à vontade. Esse aqui é o berra-boi, esse é o médio, esse é o viola. Como é que é? Devagar. Esse é o berra-boi, esse aqui é o médio e esse é o viola. Mas todos são gungas, são berimbais. Ah, você está falando, se referindo aos berimbais. Sim. É mesmo, tem isso. E qual é a diferença? Um som mais forte, né? Outro mais agudo e outro bem grave. É mesmo? Sim. Dá um toquezinho, então, aí eu vou pedir um pouquinho para o Goiá, dá um toquezinho no seu, só no seu. Agora vamos lá um pouquinho no bugio. E o leão agora. Caramba, eu não sabia, eu pensava que berimbau era tudo igual. Tá vendo só? Vivendo e aprendendo. E qual é a origem? Vocês sabem a origem? Então, de onde surgiu o berimbau? Onde tudo começou? Aqui no Brasil. Foi como uma escrava engravidou lá na África e pariu aqui. Então a capoeira é nossa. E o berimbau, legitimamente, também é nosso. Esse berimbau de barriga. Por isso tem essa barriga. De repente, é homenagem à barriguinha dela. Que bacana. Gente, estou falando aqui com ele, com o Grã-Mestre Décio. A gente vai conhecer um pouquinho, porque o tempo, né? Não dá para colocar tudo que ele tem na carreira, na história dele, né? Porque há quanto tempo, mestre? 52 anos. Olha, em torno de 40 minutos não dá, né? Para a gente falar de 52 anos. Mas eu queria que, para começar, que falasse como foi seu primeiro contato com a capoeira, vamos falar agora da capoeira, e o que mais marcou nesse início. Então, a minha cidade é Ponta da Costa Verde, início da Costa Verde, se chama Itaguaí. E lá, eu moro no bairro do Engenho, e lá tinha, né, num cineminha, antigo cineminha, um bloco carnavalesco chamado Labareda. E lá tinha ensaio de dois, sempre perto do carnaval, ensaiava 2 capoeiristas e eles chamavam as crianças para dar uma pernadinha com eles. E foi ali meu primeiro contato com a capoeira. Foi? Com que idade? Eu tinha 6 anos. 6 para 7 Meu anos. Deus, não tinha nem perninha para isso, gente. Apesar de ser alto, né? Você mede quanto? 1,76, 77. Com 6 anos já tinha a perna bem compridinha. Eu creio que sim, né? eu creio que na nossa tribo o pessoal é de perna comprida. É assim que é chamada? É tribo? Não, isso é só uma brincadeira. Ah, tá bom. Agora conta um pouco da sua história de vida e como a capoeira ajudou na sua trajetória pessoal. Então, você sabe que tudo que vem de preto é discriminado. E a capoeira não foi diferente. Né? Então, a nossa vida era discriminada. Quem andava com berimbau, né, era visto como marginal. Não era reconhecido pela sociedade. Então, a primeira dificuldade estava aí. Segunda dificuldade, que eu conheci o meu mestre, tinha que praticar capoeira. E a gente não tinha dinheiro. Então, o trabalho era um trabalho social que ele fazia, mas você tinha que pagar de alguma forma. Tudo tem um preço na vida, eu creio nisso, né? E a gente tinha que pagar um preço. O preço era conseguir chegar, o preço era comprar um uniforme, que a gente não tinha dinheiro. Não, e essas foram as dificuldades que eu fui encontrando. Mas também eu fui encontrando também um apoio do mestre, um apoio da família, com o meu irmão mais antigo, que me passou, né, o meu primeiro berimbau, ele que me levou no primeiro contato com a capoeira de verdade, né, que ele me levou. Ainda estava na construção da ponte Rio-Niterói, em Bom Sucesso, ele me levou de frente. Peraí. Na construção da ponte Rio-Niterói, gente, olha a história, realmente, olha. Então, eles trabalhavam ali e treinavam com o mestre Touro. E aí, em Bom Sucesso, num batismo de capoeira, eu tive o primeiro contato realmente com a capoeira de verdade. E aí,
eu tinha nascido para aquilo. Eu nasci para capoeira e ela nasceu para mim. E como a gente deve chamar? É jogar capoeira, dançar capoeira ou lutar capoeira? Então, a capoeira é um todo, né? É a única luta dançante que existe, com música. Então, é assim, ela nasceu por uma necessidade de liberdade, então tinha música, para poder disfarçar em dança. Mas a necessidade era ser livre. Acaba virando uma família, né? Sim. E quando joga aquela perna lá no alto e passa de fininho no nariz de quem está jogando, ou lutando, ou dançando junto. Gente, dá um friozinho na costela. Quem está jogando ali não sente, não. Você, por exemplo, você é Goiás, né? Você, por exemplo, Goiás, você está lá, você é contramestre. Fala um pouquinho para mim. Quando você está lá jogando ou lutando, como é que faz? Que jogam, dá aquela... Como é que é, mestre? Bem, a jogada de perna. A gente chama meia-lua presa, eu chamo de rabo de arraia, armada, tudo é movimento giratório da capoeira, né? É. Aí quando vem esse movimento aí, que passa de fininho, já aconteceu de dar uma pancada, bater mesmo? Já acertou várias vezes. Do início, né? Isso. Depois a gente fica mais esperto, aprende a esquivar, sair da frente. Você é contramestre. Contramestre. Antes de contramestre vem o quê? Professor. Professor. Antes de professor, aluno, claro. Isso. Instrutor ainda. Instrutor. Ah, é? Aí vem primeiro aluno, instrutor. Aluno graduado. Olha. Instrutores, professores, contramestres e mestres. E existe faixa, mestre, para isso? Então, a gente... Não é faixa, é cordão. Né? Porque na primeira organização não existia, né, a diferença no capoeira. Mas o mestre Mendonça, né, ele conseguiu fazer isso na primeira organização. Antigamente não tinha federações, a gente era representado pela Federação de Pugilismo. Mas em 73 para 74, o mestre Mendonça teve a excelente ideia de montar as primeiras graduações. E era na cor da bandeira nacional. Uhum. E é esse segmento que nós seguimos até hoje, né, graças ao mestre. O mestre falou aqui, né, o grão-mestre Décio, falou aqui sobre algumas dificuldades que realmente passam no início, desafios, né? Mas eu queria que o senhor citasse quais foram os maiores desafios que enfrentou ao longo desse caminho como capoeirista e se realmente enfrentou, como já citou que enfrentou, né? Como conseguiu superá-los? Então, primeiramente, a capoeira ela te dá energia e força, porque ela veio disso. Você tem que acreditar. Força o quê? Força interior ou braçal? Também. Os dois. Os dois, porque se você não tiver fé, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então você tem que acreditar. E outra, você tem que praticar. Porque a capoeira foi criada por negros desnutridos, mas que tinha que superar. Tinha que superar, entendeu? O senhor feudal, porque eles eram treinados para cuidar deles, o senhor do mato, para tomar conta deles, os capitães do mato, né? E eles tinham que fugir e ter êxito, porque senão ia servir de exemplo, ia ser escoteado, ia ser morto. Que história, gente. Então eles fugiam para o mato e tinham que sobreviver, tinham que lutar contra a arma, né? Contra a arma de fogo, contra a pau, contra a faca, contra facão, eles só conseguiam sobreviver. Então era uma necessidade. E essa mesma necessidade, quando se passou um tempo, né? Porque infelizmente, né, a abolição da escravatura no país foi uma das últimas, né, no Brasil. E o negro foi, não, você está livre. Está livre, mas você vai comer, vai beber, vai trabalhar, vai fazer o quê? Você está livre, você pode sair da minha terra e vai continuar livre. O que eles iam fazer? Que linda, né? Então, essa dificuldade, a gente foi herdando também, porque nós somos colônia, né? Todos nós, então é um pouco complicado. Então, a gente somos escravos assim, dessa discriminação social, racial, e isso já vem de longo tempo. Sim. Então, essas eram as grandes dificuldades que passamos. Mas, graças a Deus, e força que a capoeira vai passando também, e a gente vamos superando todo dia um pouquinho. Que lindo. Eu vou perguntar agora para o Bugio qual foi a maior dificuldade. Qual foi o movimento, vamos falar assim, o movimento, que você também é contramestre, não é isso? Sim, sou. Qual foi o movimento que você achou mais difícil para você pegar, para aprender? Porque, assim, eu acho que quando está ali jogando, lutando, ou dançando, quando está ali com o outro ali na sua frente, deve bater uma insegurança. Meu Deus, eu vou jogar a perna lá no alto, vai esbarrar no colega.
né, que está aqui comigo, aprendendo também. Mas pode não ter sido esse movimento. Qual foi o movimento que você sentiu mais insegurança ou maior dificuldade? Então, sempre antes da gente jogar capoeira, nós temos o alongamento, né, e fazemos alguns movimentos para poder elaborar na roda. Então, o movimento que mais me teve dificuldade, o nome dele é ponte, né? Porque é um movimento de coluna, né? E como quando eu era novo não tinha muita coluna, né, boa. Aí então foi um pouco de dificuldade. Mas aí a gente foi treinando e conseguimos superar. Aí vou passar aqui para o grã-mestre Décio. Pergunta a ele o que significa para o senhor carregar o título de grã-mestre dentro da capoeira, porque eu acho que é bem forte. Chega a ser um peso, uma responsabilidade. Então, em 2014, eu peguei minha última graduação, que foi minha corda branca. Então, mestre é mestre. Para mim, mestre é mestre. Mas a comunidade, os alunos mais antigos, mestre meu formado, começou a tratar assim como grão-mestre. Eu não tenho essa vaidade. Para mim, mestre é mestre. E tá bom. Né? O mestre dos mestres sempre vai ser aquele lá de cima, né, que cuida de todos. Eu sou só mestre. Esse título, para mim, não importa muito. Né? Mas foi conquistado e eu vou conquistando todo dia. Todo dia eu vou conquistando um pouquinho. Olha, o senhor falou uma coisa aí que eu não posso deixar de citar o nome do Cauã. Tá? O Cauã, gente, que agendou essa turma aqui, o grã-mestre Décio, ele que indicou, ele que fez a agenda, ele que fez todo o trabalho de produção para esse programa, para que o grã-mestre Décio estivesse aqui. E eu vou falar uma coisa aqui, eu vou falar em nome dele. Ele tem uma admiração, um respeito muito grande pelo senhor. Ele já vem há algum tempo conversando comigo, Belinha, leva, você não vai se arrepender, porque o que ele vai mostrar aí é de uma grandeza, é história, é uma coisa que muita gente não sabe. Então, eu tenho que agradecer aqui ao Cauã, é JP, né? Cauã JP, eu fico preocupada de errar a letra. É Cauã, que eu chamo sempre de Cauã. Muito obrigada, que realmente é uma história, né? E vou pedir a vocês que levem alguma coisa aí, um som aí, né, para a gente conhecer mais um pouquinho desses instrumentos maravilhosos. Ainda tem um pandeiro que o Leão vai tocar, né? Um pandeiro aqui. Vamos lá? O que quiserem. Caramba! E agora uma curiosidade. A letra, isso que vocês cantam em palavras. Essa letra vem de onde? Como funciona? Vocês que na hora vocês... Porque tem frases fortíssimas aí. Já vi rico empobrecer, né? Coloca coisas assim fortes. Então, essa é uma composição nossa, é uma composição minha. Essa é uma composição própria, né? Composição minha.
E a música de capoeira nada mais é do que fato que aconteceu, vai acontecer o que acontece na roda. Então toda a letra é baseada nisso. A realidade da capoeira. Na maioria das vezes letra, é autoral, é ali mesmo que na hora Sim. se unem e Sim, fazem. existe esse momento. Se cria na hora. É porque eu já vi uma roda de capoeira, eu fiquei fascinada numa praça em Belfor Roxo, Baixada Fluminense do Rio. Gente, cada um falava uma frase e falava aquilo que vinha, parecia... como é que chama, diretor? Repente, né? De rima. Aquela... repente, né? Parece batalha, desafio, batalha, né? parece aquele desafio. Cada um que estava ali na roda, quem não estivesse no meio jogando, né, que estava em volta, tinha que estar falando uma frase. E saía da cabeça deles. Quer dizer, é bem assim mesmo, mestre? É bem desse jeito. Então, isso é uma coisa que não pode acabar. Entendeu? Isso é a cultura. Nós temos que carregar e passar ela de geração em geração. Isso. Porque senão os meninos vão chegando novo e vão esquecendo disso. Porque o berimbau, ele dita o que você faz na roda. E a música também. Se você não escuta, não consegue escutar o que está sendo falado, você está andando com a venda nos olhos. E é a nossa raiz, né, mestre? É a nossa raiz. Podemos dizer que foi um dos primeiros instrumentos, podemos dizer, né, que foi um dos primeiros instrumentos a inventarem, a criarem, né? Porque vem lá de trás, desde o tempo mesmo da escravidão, aquela coisa assim, né? Eu vou pedir aqui o diretor que solte umas fotos que a sua produção enviou para nós. Vamos lá. Ali, quem está dando a mão àquela criancinha? Sim, sou eu. Aquela criancinha sou eu. Sério, Leão? Uau! Ali você ainda era um leãozinho. Meu Deus, você começou bem novinho, né? Que bacana. Pode passar a produção, por favor. Olha, quanta gente. Foi aonde isso? Foi na Ordem Pública de Itaguaí, num salão. Então, foi uma festa de encontro internacional de capoeira da Associação Cordão de Curso. Uau! Pode passar, por favor. Esse é na Casa da Cultura, mais recente. Na apresentação. Mais recente. Está ali no meio, o senhor, né? Está ali no meio, tá. Vamos lá? Essa é a nossa matriz, nosso dia a dia, nossa casa. Bacana. E um moção isso aí, né? De onde? Pode voltar, por favor. Na Câmara Municipal de Itaguaí. Pode passar. Na sede também. Também na sede. Isso foi 24 horas. Né? Nós fizemos 2 programações no ano importante. E uma é 24 horas de capoeira. É uma maratona de capoeira. A gente começamos 9 horas da manhã do dia 17 e terminamos 10 horas da manhã no dia 18, no domingo. Mas aí vai revezando. A gente começa, né? Entra um, sai, entra outro. A parte da manhã, a gente começa com palestra, oficinas e roda de capoeira com as crianças. Tá. Às 19 horas, a gente faz a roda principal e vai mais ou menos até às 20. Mesmo assim, gente, como aguenta? E depois das 22, a gente vamos jogando 1 hora de roda e 15 minutos para hidratar, tomar água e ir no banheiro. 15 minutos e 1 hora. Quem aguenta, né? Até clarear. Nossa, que delícia. O berimbau não para. Deve ser bem prazeroso. Tem mais? Onde foi? Na feira. Na feira de Itaguaí. Feira de Itaguaí? Que bacana. Vocês também fazem, né? Sim. Tem mais? Olha. Isso ali é na época da Covid. Batizado em 2020, mestre Vagalume e Grã-Mestre Décio. Sim, esse é meu irmão, né? São dos primeiros alunos meus. Pegou penúltima graduação. Agora eu queria que o senhor falasse sobre essa frase. Vivemos em um mundo difícil, mas a capoeira conduz a nossa vida de um jeito diferente. Grã-Mestre Décio de Azevedo. O que foi selecionada essa mensagem, com que intuito? Qual foi a intenção? Então, sabe o que acontece? O pensamento do capoeirista é conquistar. Mas tem hora que ele sente um peso muito grande. Mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar. Porque eu penso assim, se eu fizer um pouquinho, se você também fizer um pouco,
com o seu programa, eu fizer com a minha capoeira, isso vai se tornar uma porção muito grande. Então, nós podemos mudar situações. Só depende de mim, depende de você. Eu passo isso para minhas crianças, eu passo isso para meus adultos. E eu tento fazer a minha parte. Né? Então, eu espero que todos façam também um pouco para a gente poder mudar o nosso país, mudar o Brasil. Isso aí. E vamos conseguir, em nome de Jesus. Agora, tem essa daí que é bem emblemática, né? A capoeira é para os fortes. Os fracos ficam no caminho. Sim. Nessa época, a capoeira era muito difícil. Ali eu devia ter o quê? Uns 16 anos, mais ou menos, 15 anos. Meu pai já tinha falecido, já tinha partido. Aquele é o vagalume, que eu dei a corda de mestre para ele. Uhum. Entendeu? E esse é um outro irmão meu, que é um apóstolo, né? Que é um pastor. Top. Nessa época não era. Então, nessa época, para sobreviver de capoeira tinha que ser forte. Não era igual hoje. Era difícil. Então, a capoeira era um vale tudo de verdade. Vale tudo, né? Vale tudo. Então, a gente tinha que ser forte para viver. E você aprendia assim, se você não fosse forte, você ia ficar na estrada. E Eu aí queria a que o capoeira senhor... já dava força para você. Deus, até é hoje, né, eu sim. acho. Bom, eu queria que o senhor dissesse para gente aqui de onde surgiu o nome Cordão de Contas e qual é o simbolismo por trás desse nome. Então, eu tinha um cordão no pescoço. Meu mestre, na época, mudou do Rio de Janeiro, né, e foi para Roraima, foi para Rondônia. E aí, ficou de mais antigo. Né? Eu não era o mais antigo do meu mestre, mas tinha o mais antigo. Então, eu queria que eles assumissem. Eu fiz várias reuniões para isso, mas cada um pegou e montou um grupo. Eu falei, bem, eu estou tentando, né? Mas se cada um achou que já é formado e vai formar um grupo, então eu também vou formar o meu. E eu tinha um cordão no pescoço. Ele era feito de umas sementes. A semente, uns chamam de conta de lágrima e outro de lágrima de Nossa Senhora. Ela dá na beira de rio, lugar úmido. E eu peguei e falei, bem, então esse aqui é. Porque cordão significa união. Né? Semente é aquilo que você planta e vai crescer e vai dar fruto. Eu falei, então meu grupo vai ser cordão, né, de contas. União de semente que vai dar fruto lá na frente. E olha que chega a ter até um duplo sentido, né? Cordão, ou seja, várias pessoas de mãos dadas, Sim. de contas, cada um com sua história. Ficou bacana. Semente que vai ser plantada e vai dar Forte, fruto. legal, Vai dar bacana. fruto. E vamos ouvir mais um pouquinho, porque eu sei que o grão-mestre Décio não ficou aqui no Brasil, não, gente. Ele viajou lá para fora. Eu quero ver o que ele levou daqui lá para fora. Vamos lá? Mais um sonzinho? Que delícia! Bom, agora vai falar pra gente quais países a capoeira já te levou. Porque ele foi lá para fora, gente. Ele não ficou aqui no Brasil, não. Ele foi mostrar o que tem de bom aqui. Em quais países? Então, a minha primeira viagem foi para o Japão. Então, eu viajei para o Japão para desbravar. Já tinha capoeira, mas era bem encolhida, bem pequenininha. E eu cheguei lá para desbravar a capoeira. Poxa, foi difícil. Foi difícil porque eu não tinha o idioma, né? O Nihongo é meio complicado. Mas a força da capoeira, a fé em Deus, me deu êxito na minha caminhada. Então, graças a Deus, até hoje, né, o grupo existe lá. E tem um número, se contar, ainda superior do que os meus atletas daqui do Brasil. Está espalhado. Entendeu? Então, nós estamos espalhados em Tóquio, Chiba, Kanagawa,
né, Meguro, nós estamos espalhados, Osaka, Kobe, então nós estamos espalhados no Japão. Então essa foi minha primeira viagem. E de lá para cá, né, eu dava aula para um aluno que era canadense, né, o outro americano, e aí foi assim, né, um do Havaí, e aí foi, né, fazendo aquele ciclo. Nós fomos parar, né, nós rodamos muito, né, Alemanha, nós quantos passamos países pela só França, contando? Pela França, nossos vizinhos aqui também, né, nós fomos para a Argentina, Paraguai. Nossas irmãs. Né, nós estamos ali, nós estamos em Foz do Iguaçu, né, Santa Helena, São Miguel, nós estamos por ali, graças a Deus. Então, na Filipina nós estivemos também, perto, cidade vizinha ali, nós estamos trabalhando e mostrando o valor que a capoeira tem. É isso aí, e tem que continuar mostrando mesmo. Eu vou pedir aqui que o diretor solte uns recadinhos para o Grã-Mestre Décio, que deixaram para eles. Pode botar na sequência, tá? Um atrás do outro logo, que é para misturar as emoções. Olá, meu nome é Rian, eu tenho 26 anos e eu pratico capoeira desde sempre, desde 9 meses de idade. Meu pai é o mestre Décio, minha mãe também é mestra e eu cresci nesse espaço, né, que é a capoeira, dentro dessa cultura. Hoje eu sou contramestre, já faz 3 anos que eu peguei minha graduação de contramestre e a capoeira me oportunizou eu conhecer vários lugares do mundo. Eu tive a experiência de ir para vários países desde pequeno para representar a arte junto com meu pai. E é muito legal a gente viver e conseguir viver da cultura que é genuinamente nossa, né? A capoeira é uma arte marcial brasileira. E foi muito legal e importante eu ver um homem como meu pai conseguir manter sua vida, sua família, com uma arte que é nossa. E ele tem muitos alunos, ele foi, além de mestre para muita gente, ele foi um pai, às vezes, para quem precisava da figura paterna, um amigo para quem precisava escutar. E até hoje ele desempenha esse papel que vai além da capoeira, é uma questão mais social também que ele tem. E é isso. Boa noite, me chamo Mestre Baiano, faço parte do grupo da Associação Cordão de Conta, que meu mestre é o Mestre Décio, né? E já vou fazer 27 anos de capoeira com o Mestre Décio. E o grupo é um grupo muito bom, muito reconhecido, é um grupo que é de irmão, uma irmandade, então eu só estou aqui para agradecer o mestre por esse tempo que eu tenho com ele e dizer que é muito legal fazer parte desse grupo, porque é uma irmandade esse grupo. Somos todos irmãos do coração, tá? Sou mestre mestiço, né? Sou mestre formado pela Associação de Capoeira Cordão de Contas, né? Formado pelo mestre Décio. Né? Comecei a capoeira ainda criança, onde o mestre me deu a oportunidade. Hoje, como mestre formado, né, eu faço um trabalho com a capoeira no município de Mangaratiba, onde eu tenho vários alunos, né, dando oportunidade, né, levando a importância da capoeira como cultura, como instrumento de educação. Também faço um trabalho voltado para a educação especial, que é um trabalho de inclusão, né, onde damos oportunidade através da capoeira e mostrando a importância que ela tem na nossa comunidade. É um trabalho que vem tendo êxito com o apoio do mestre, com o apoio da Associação de Capoeira Cordão de Contas e vem crescendo a cada dia. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, com muita luta, com muita garra, mas com prazer, porque é um trabalho que vem tendo êxito. Esse vídeo veio assim, tá, gente? Sem o finalzinho. Mas deu para entender a mensagem, né? Deu. Com certeza. É muito legal ouvir isso das pessoas, né? É assim, o tempo passa rápido, né? Mas tem que passar para que ele possa desenvolver um trabalho, ele, seu filho, seu neto. Isso é cultura, né? Passar de geração para geração. Então, graças a Deus por isso. Na sua visão, mestre, o que falta para a capoeira ser mais valorizada e respeitada como patrimônio cultural vivo no Brasil? Bem, eu me digo patriota, né? Eu já rodei muito, eu vejo muita coisa acontecer e vejo certos países que tem briga, tem confusão, mas também eles são patriotas. Eles brigam porque é dele, valoriza muito o que é dele. Então, eu acho que o brasileiro ele precisa aprender a valorizar o que é dele, porque a capoeira é dele. Eu não tenho nada contra outro tipo de arte. Não tem nada.
Eu acho que toda a arte tem o seu valor. Mas nós somos brasileiros, nós temos que valorizar a capoeira. Eu gosto do futebol, mas eu valorizo a capoeira porque a capoeira é nossa. Eu acho que, então, o brasileiro tem que valorizar mais a nossa arte, valorizar mais o que é seu, parar de querer pegar emprestado. Né? Você tem. O nosso país é rico. E a capoeira é um dos mais bonitos, faz mais parte, né, do folclore, da nossa cultura. É uma página muito importante que existe na nossa realidade como Brasil. Então, eu acho que o brasileiro tem que valorizar mais o que é dele. Leão, você é contramestre. Sim. Certo? O que é ser filho de um grã-mestre? É muita responsabilidade, né? Eu, como eu disse, eu cresci já na capoeira. E primeiro era só meu pai, para mim, ele era o meu pai ali. Mas eu já vivi, já presenciei ele sendo pai para outros alunos, porque, como eu disse, além do trabalho de dar aula, o mestre ele cuida do aluno, né? Então, ser filho dele foi entender que eu teria que compartilhar o meu pai com outras pessoas também. E, mais do que isso, foi entender que eu preciso lutar e eu preciso ajudar as pessoas com a minha arte, com o conhecimento que eu tenho. E o conhecimento liberta, né? E você concorda que a capoeira, em especial, né, o cordão de contas, tira as crianças da rua, a criança que fica ociosa, né? Liberta um pouco mais a criança. Sem sombra de dúvidas, né? Porque a capoeira, como o nosso mestre disse, é uma cultura que é uma luta, é um esporte, mas ela tem música, ela tem dança, a gente confecciona os nossos próprios instrumentos, então a gente acaba oportunizando... Vocês que confeccionam. Sim, a gente acaba oportunizando para as crianças e adolescentes muita vivência. Então, o tempo que elas não estão treinando, elas estão praticando música, ou estão aprendendo como fazer um instrumento. Então, é uma cultura que tem vários pontos que você pode trabalhar ali. Então, para a criança, ela não fica com tempo ocioso, nem com tempo perdido. Ela tem sempre uma atividade para fazer. Aproveitando esse gancho aqui do filhão, do Leão, eu vou perguntar aqui ao nosso grã-mestre Décio, qual a principal mensagem ou ensinamento que o senhor gostaria que seus alunos levassem para a vida? Não desista nunca, seja perseverante. E não deixe a capoeira sair de vocês. Vocês são resistência. A capoeira é de vocês. Então, vamos mais de som? Vamos lá? O que vocês trouxeram aí na mochila, na bagagem? Vamos lá. É isso aí, gente. Estamos chegando no finalzinho do programa. Eu quero só finalizar com uma pergunta. Estamos com o nosso tempo estourando. Por fim, qual o seu maior sonho ou desejo para o futuro da capoeira e da Associação Cordão de Contas? Então, meu sonho é que a capoeira vire grade escolar, participe da grade escolar, né, do nosso país, do nosso estado, né, do nosso município, mas eu quero, em geral, né, do estado,
O país tem que reconhecer isso, que a capoeira ela é de suma importância, né, para o nosso jovem, para nossas crianças, para os adultos e para os idosos também. Tá? Então esse é meu sonho, porque a demanda vai ser tão grande, porque vai ter tanto trabalho para o capoeirista, que não vai ter tempo dele pensar em outra coisa, ou de discutir, ou então fazer um outro tipo de trabalho. Ele vai ter realmente, vai ser remunerado pelo aquilo que ele é, pela faculdade que ele tem. Na minha associação, né, meu espaço está pequeno. Então, meu sonho é fazer um espaço maior, onde eu possa receber, né, meus alunos que vêm de fora, né, com alojamento, com tudo certo, fazer minhas festas sem precisar de favor de ninguém. E ter uma sala de aula para poder ensinar o inglês, né, o espanhol, o alemão, né, o Nihongo. Ampliar, o Nihongo que a gente precisa, porque eu passei tanta dificuldade lá fora, por falta disso, que eu não quero que eles passem por isso. Então, o meu sonho é esse. Eu creio nele. Então é isso aí, gente. Investidores, empresários aí queiram ajudar. É só estar entrando em contato nesse Instagram, nesse contato que vai aparecer aí no rodapé do seu monitor, a sua telinha. Só mostrar aí, joga aí, produção aí. Tá vendo? O Grã-Mestre Décio vai estar lhe atendendo com o maior carinho. Vamos ajudar a nossa cultura. A gente fala tanto em nossa cultura, está na hora agora. Você que pode ajudar, né? A gente agradece muito. Eu vou dar um recadinho aqui. Vou falar aqui de sorriso. Estamos falando de coisa boa, de alegria. Eu lembro logo de um belo sorriso. E é claro que falar de um belo sorriso é falar de A2 Oral Clean. Isso aí. E para falar de A2 Oral Clean, eu quero apresentar as dependências dessa grande casa. Pode soltar, produção? A2 Oral Clean, gente, é a casa que me abraçou, tá? Sabe aquela pessoa que sorria com a mãozinha na boca? Eu era mais ou menos isso. Pois me proporcionaram agora um sorriso largo. Porque lá, eles dispõem de um tratamento maravilhoso, estético. O tratamento de clareamento em facetas de resina, maravilhoso. Você pode chegar lá e fazer outro tipo de clareamento. Eu fiz esse. Amei e super recomendo. Além, gente, da saúde bucal. A A2 Oral Clean tem espaço até para criança. Então, perde tempo não. Corre lá no Instagram, A2 Oral Clean, e conheça mais essa casa. Muito obrigada, A2 Oral Clean. Aline, um beijo no coração. Quero você aqui, hein? Bem, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Um a um, em especial ao Grã-Mestre Décio. E vamos para o intervalo, porque na sequência teremos ela, Lira Cecília, cantora, compositora e mais um pouquinho mais que você vai conhecer no segundo bloco. Vamos para o intervalo com som? Então, vamos embora? Sai daí não, hein? Cuidar da saúde é Brasil demais. Vacinar crianças e adolescentes na escola também. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. Vem aluno e professor. É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mantenha a caderneta dos menores de 15 anos sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Já tem o local para se divertir com a sua família neste verão? Ainda não? Paradiso Clube, em Nova Iguaçu, único parque aquático com piscinas de ondas da Baixada Fluminense. São 242 mil metros quadrados, com 8 piscinas, academia de ginástica, 40 churrasqueiras, quadras esportivas, salão de festas e muito mais. É o maior complexo de lazer da Baixada Fluminense. Sua família merece um lugar assim. A melhor programação da TV Web. Infantil, humor, informação, programas independentes, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui. Canal TV Rio. Baixe nosso aplicativo no Play Store. Bem, gente, estamos de volta com o programa Você em Foco e eu, mais uma vez, estou aqui te agradecendo pela audiência, por permanecer até aqui. E, olha, você vai assistir agora, esse segundo bloco também está imperdível, está uma delícia. Vai conhecer a história dela. Ela é cantora, compositora, pedagoga, escritora e um monte de coisa aqui. Ela vai falar ela mesma tudo isso. Vamos focar na música, né? E na escritora que ela é. Eu falo da Lira Cecília. Então, vamos bater um papo com ela, mas, para começar, já para você conhecer um pouquinho mais de Lira Cecília, eu vou pedir que ela fique de pé no centro do palco e cante para a gente. Vamos lá? Pode soltar som. Som na caixa. Você brincou com meus sentimentos, falou até em casamento. Um cara de pau que só me fez
Nossa, que é isso? Essa música, o nome é? A Fila Andou. Poxa, já disse tudo, né? A fila andou. Quem mandou dar mole? Por isso que a gente tem que ficar glamurosa, né? Perdeu, né? Linda. Tua figura Obrigada. é linda. Que presença de palco. Parabéns. Obrigada. Eu fiquei até um pouco aqui tímida, fiquei com medo de esbarrar alguma coisa. Então... Nada. Mandou muito bem. Linda. Que bom. E as imagens? Foram feitas por quem? Quem é responsável pelo vídeo? O vídeo? São imagens, foram feitos download de imagens que são gratuitas, que podem fazer uso. De internet? De internet. Sim. Aí, mas quem foi que montou esse vídeo? Porque foram bem selecionadas as imagens, né? Fui eu. Olha! Além de tudo, é produtora. A gente faz um pouquinho de cada coisa. Como é que coisa, você consegue, gente? Cantora, compositora, pedagoga, escritora, muita coisa para uma pessoa só. E o que mais? O pessoal fala... E musicista, né? E musicista? Você toca instrumento também? Sim, meu instrumento mesmo é o teclado, né? Eu sou tecladista. Olha, que lindo! E eu mesma produzo os meus trabalhos. Essa música, por exemplo, A Fila Andou, só tem eu tocando no teclado. Olha, eu amo de paixão. Teclado tem vários instrumentos em um só, né? Sim. Os backs, tudo sou eu que fiz. Que bacana! É um trabalho... A gente, quando gosta, né? A gente tem prazer naquilo que faz, a gente faz com amor, com carinho. E pelo que eu pude ver, você é bem perfeccionista, né? Se cobra muito, né? Bastante. Você está fazendo um trabalho, aí fica vendo os detalhezinhos, volta atrás. Volto, é isso mesmo. Quanto tempo levou para você? Entre gravou a música e montou o vídeo, tudo? Olha, eu te confesso que foi bem rápido. Até porque, né, essa música, ela teve a inspiração de um... Eu não posso, né, falar o nome da pessoa, porque é uma pessoa pública muito minha amiga, né? Que às vezes a pessoa acha que a história está contando de mim, né? Mas não é, não. É de uma amiga, uma colega assim, de trabalho, né? Uma artista, e ela estava passando uma situação, e aí veio a inspiração. Escrevi, e até falei com ela, amiga, ó, eu vou escrever uma música e depois vamos cantá-la junta, viu? Chegaram a cantar juntas? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Eita. Mas vai acontecer. Que legal. Mas quando cantar junto, todo mundo já vai saber, não tem jeito. Mas aí, respondendo o que você falou, ó, a letra eu escrevi em dezembro de 2024. A letra. Já fui cantarolando a melodia. E como eu toco também um pouco de violão, ela primeiro nasceu os solos no violão. Depois é que eu joguei para o teclado. Aí, em janeiro... Eu tenho meu amigo, né? Eu posso falar o nome dele aqui, o Betinho, que é produtor musical, né? E eu sempre gravo no estúdio dele porque eu me sinto à vontade, né? Porque não quero aqui falar mal de ninguém, mas ainda existe um preconceito de nós, mulheres, enquanto arranjadoras, né? De fazer o arranjo. Agora vê, bobagem, né? Ainda tem um pouquinho de preconceito. Bobagem, com tantas cantoras, musicistas, arranjadoras aí na mídia que estão fazendo muito sucesso. E olha, eu vou falar, hein? Se não está passando à frente, está empatando com os homens. Então, assim, lá no estúdio do Betinho, né? Eu me sinto em casa, né? Ele até brinca comigo, a Lira, quando vem aqui, ele me dá a cadeira dele de produtor, que é bem confortável, porque a Lira não pode sentar em banquinho de baterista. Então, ele me dá assim... Então, eu me sinto em casa. Legal. Então, assim, a partitura foi ele sempre que escreve para minhas notas, embora eu leio partitura, né? Mas, assim, eu não me sinto apta, porque também a gente não tem que saber tudo, né? Uhum. Eu não me sinto apta para escrever uma partitura para poder registrar um trabalho. Agora, além, né, de compositora, né, escrever letras de música, você também escreve livros? Você é escritora? Sim. Porque, olha só, com tantas formações, né? Você é formada em várias áreas. Sim. Quando e por que surgiu o gosto pela música e a literatura? A música já foi bem de pequena mesmo. Até porque eu tenho uma certa influência do meu falecido pai. Eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, mas
meu pai, ele tocava muito violão, né? E tinha aquela moda, assim, aquele grupo de violeiros, né? E eu, pequenininha, ficava ali no meio, né? Apesar de criança, eu tenho essa recordação. Então, eu tenho até uma foto, eu não acho que não veio para vocês, mas tem uma foto minha que eu estou com um cavaquinho que ele deu para mim, que era para ser o meu violão, né? Uhum. E aí, veio a paixão. Veio a paixão de vê-lo tocando, né? Nesses grupos de violeiros. Se inspirou, né? Me inspirou já de pequenininha. E a parte da literatura, o que acontece? Uma coisa foi assim, uma ligada com a outra. À medida de que eu aprendia, fui alfabetizada, quando eu estava no outro bloco aí, que estava falando dos repentes, né? Uhum. Eu estava ali, né, muito ligada, falei assim, e foi assim que começou a escritora, porque meu pai era um excelente violeiro. Eu queria te pedir que levantasse um pouquinho só a aba do chapéu na frente, para mostrar mais o seu rostinho. Isso. Pronto. Agora. Tá bom agora? Um rosto lindo desse tem que mostrar. Né? Tá certo. Mas então, ele chegava para mim, meu pai era um excelente repentista. Sério? Excelente. E ele falava, vem cá, filha, vem cá. Vamos cantarolar aqui. Pega aí o teu violão. Aí, nessa época, eu já estava maiorzinha, já também tocava violão. Quantos instrumentos você toca? Olha, violão, teclado, acordeão, e guitarra e alguns instrumentos de percussão. Gente, então né, você é multi-instrumentista. Sim. Né? Multi-instrumentista. E vem de uma família de músicos. No caso, aí era mais o meu pai, né? E só eu, que nós éramos assim, 6 filhos, 5 homens, e só eu que tive essa veia artística. Né? Que legal. Então, mas a escritora assim, né? veio da parte da música, porque ele, nos repentes, então ele treinava as rimas. Ah, tá. Né? No caso aí, a parte mais de poeta, né? De escrever poesia. Uhum. E ele começava a falar, sua mãe fez assim e tal, aí eu tinha que completar e rimar. Né? Então, foi com ele que eu aprendi essa técnica assim bem simétrica. De rima. De rima, né? O meu pai também era compositor. E como desde menina sempre fui muito sonhadeira assim, aí vinha o lado da escritora, de escrever. Aí que você se interessou pela literatura? Logo assim que eu... Sério? Já pequenininha... Uma coisa puxou a outra. Foi. E o interessante é que, assim, quando a gente é filha única, no meio de um monte de meninos, e a criação é totalmente diferente, né? A mãe tem um zelo, um cuidado maior, né? Então, a sorte é que eu tinha um quartinho para mim. E aquela coisa de menina, mesmo pequenininha, eu ficava imaginando, assim, casais de namorado, que a gente via na novela, né? Naquela época. A televisão, né? Aí mamãe não pode ver que eu estou escrevendo isso aqui, do príncipe, da princesa se beijando, aquela coisa, né? Mas eu só escrevi à mão, né? E aí o meu pai um dia viu aquele monte de papel. Ele, que é isso, filha? Escondendo para não ver. Não, peraí, papai não vai brigar, não. Deixa eu ver. Você gosta de escrever? Por que você não falou, filha? Peraí, eu vou resolver o seu problema. Olha. Um belo dia, é bem antigo isso, da geração de agora não conhece. Aquela maquininha manual de datilografar. Ai, meu Deus, papai tinha. Ele foi e comprou uma assim, usada, né, de segunda mão, né, porque ele não sabia se eu ia realmente... Tinha várias marcas, né? Tinha. E aí ele mesmo me ensinou algumas dedilhadas assim nas teclas, porque ele trabalhava no comércio e tinha. E a máquina que ele trouxe, ele comprou, arrematou lá do patrão. Olha que legal, que história. E ali começou que história. A escritora. Mas assim, o coração bate mais forte para a música. Tá, mas bacana. tem a paixão também da escrita, né? Tanto que eu tenho aí meus livros. E você também já participou de festivais, né? Já. Quando adolescente, né? Participei de bastante. Nunca consegui tirar o primeiro lugar. Mas você lembra no último, não, vamos falar o mais recente, esse que você fez, esse festival. Você lembra com qual música você entrou? Lembro.
Inclusive, eu nunca pensei assim de gravá-la, porque eu tenho ela até é registrada, se chama Aconteceu Outra Vez, uma música romântica. Você pode cantar um trechinho dela, a capela? Vamos ver aqui, vamos lembrar. Aconteceu outra vez eu querer amar você numa noite de luar, mas você nem sempre pode me amar. Meu coração bate descompassado quando vejo você ao meu lado. Ó, meu amor, eu não me engano. É certo que eu te amo. Até quando Que isso lindo! vai durar? Olha a tua voz, vai lembrar a voz da Kátia, não sei se você está lembrada. Deve estar lembrada. Kátia cantava foi muito a música afilhada. dela. Cantava? Porque Todo tua dia voz... ao amanhecer, canta um quanto pedacinho. mais penso te esquecer, mais me lembro. Não está sendo fácil. Eu cantava muito a música Isso dela. mesmo. A tua voz é bem de encontro, o timbre, assim, vai lembrar. O pessoal fala que lembra ela, lembra a Xuxa também, que às vezes... Às vezes você também viaja nos baixinhos, é mesmo? Sim, sim. É mesmo? Lari, lari, lari. Cantava muito porque Você gosta de karaokê, videokê? Assim, não sou muito ligada, porque como eu sou tecladista, eu mesma canto. A minha né? mãe era cantora e ela falava, não, comigo não dá certo, porque Não. vem naquele tom ali, que vem no tom da máquina. Aí a gente é obrigada a cantar naquele tom, não funciona, né? Você possui CD gravado, né? Sim, e livro publicado são também? 3 CDs. Eu gravei em 2008. Na verdade, foram CDs cristãos, tá? Porque eu sou uma artista, assim, eclética. Então, eu gravei o Louvor e Fé em 2008. Jesus me chamou em 2009. 2015, Teu é o Meu Coração. E, em plena pandemia, eu gravei o Javé, né? E depois eu comecei a fazer só single. Nossa, então foi quantos CDs? 3 CDs e um EP. Que livro? O livro autoral tenho 2, né? Um livro de poesias, que é o Vivências, uma emoção a cada poesia. Tá na internet? Tá. E um romance policial, O Misterioso Assassino, Uau, que adoro. muita gente ficou chocada, né, por eu ter assim, um jeito muito meigo e também tem um lado religioso. Aí questionaram, como que você escreveu assim, coisa de assassinato e tal? Eu falei, gente, mas o artista... É isso aí que eu ia falar agora. Nada a ver. O artista, a cabeça da gente... Não Viaja. Viaja. Não, tem que galgar por todos os campos. A vida, né? A vida vai te entregando histórias e você tem que jogar no papel mesmo. Compositora, escritora, tem que ser assim mesmo. Eu vou pedir minha produção que mostre algumas fotos da Lira Cecília, por gentileza. Solta umas fotinhas dela para a gente comentar. Onde foi isso? Nossa, prêmio? E esse Troféu? Foi em São Paulo, Barueri. Foi o ano... nós estamos em 2025, 2023, programa Aqui Você é Estrela, na TV Barueri. Bacana. E aí? Esse foi o ano passado. Nossa, eu Você me emocionei disco muito. de? Disco de ouro, meu primeiro disco de ouro. Uau! Ano passado? O ano passado. Olha. Fiquei muito emocionada. Você recebeu em qual programa? Em Mega Festa? O Mega Fest lá do Mega apresentador Fest. Irã Tentação. Bacana. Aí foi onde? Esse aí tá recente, né? Foi dezembro, né? Foi agora, esse ano. Não. Final de 2024, né? Eu falo que Esse final de ano. Esse final de ano passado para cá. E aí esse aí é lá na TV lá de Teresópolis, o programa do Carlos Magalhães. Foi em novembro de 2024. Carlos Magalhães. E aí? Aí já é escritora no lançamento desse livro, porque eu sou coautora em mais de 30 antologias, né? Então, a editora Líteris. Lira Cecília, escritora, olha. E aí foi quando eu recebi o meu título de doutora honoris causa em música. Como, doutora? Honoris causa em música.
Esse ali é o presidente da Academia de Letras, a qual eu pertenço, a AUSPA, né, lá de São Pedro de Aldeia. Foi em 2023. São Paulo, programa da amiga Zuleide Torres. Foi o ano passado, recebi esse troféu aí dela. Caramba, que legal. Aí o John Luiz. John Luiz Show, meu amigo. Um beijo no coração, John Luiz. Meu grande parceiro. Um beijo no coração, John Luiz. Parabéns pelo seu programa, que é um sucessaço. E só vai artista bacana, como está vindo aqui também, né? Os meus livros aí. Isso aí foi quando eu fui dar uma entrevista na Rádio Art Show, aí falando desses meus 2 livros. Top. E aí foi em dezembro, né? É a sequência daquela outra foto, né? Foi a premiação, pode falar? Pode falar da emissora. Pode, do SBT do interior. Pode. Aí teve a festa de entrega do troféu. Aí você recebeu... Recebi o troféu, eu e outros colegas. Que legal, parabéns, Lira. Olha, parabéns. Eu queria saber quando é que você tem tempo para a família, porque é muita coisa, né? É muita... Nossa, você se divide. Isso que eu falo agora, a gente divide. Se dividir. Até eu tenho um amigo, né, que é como um pai para mim, né? Ele não quis vir, o senhor Raul, grande amigo. Ele, quando ele me viu lançando o primeiro livro, ele falou para mim: sua cabeça não vai dar um nó, não? Não é melhor ficar só na música? Mas deixa eu esclarecer uma coisa aqui, Belinha. Fica à vontade. Essa parte de escritora, ela só veio assim, ficar mais aflorada de carteirinha, digamos assim, foi na pandemia. Porque eu era uma escritora que só a família sabia. Eu tinha meus escritos, mas como é muito difícil, eu nunca quis publicar nenhum livro. Eu tentei quando adolescente, foi difícil, aí eu achei melhor ficar na carreira da música. Mas é aquela coisa do tempo de Deus, né? Quando ele traça, né? Eu concordo com você. É a coisa do tempo de Deus, né? Então, em plena pandemia, ano de 2021, que a gente estava no confinamento, não podia sair, aí uma editora... Posso falar o nome? Pode, à vontade. É a Costelas Felinas, lá de São Paulo, a senhora Brina, Cláudia Brina e Silveira Viva, estava com um projeto Literatura Solidária para aqueles que nunca tinham publicado, mas foi feito um concurso. É aquela coisa, você está em casa, não pode ir para lugar nenhum. Falei, eu vou me inscrever. Mas, assim... não pensei que eu fosse ganhar. Escrevi, tinha umas etapas, né? Eu passei nas etapas, aí depois, no final, quando saiu o meu nome, falei, sou eu mesmo. Falei, jura? Ficou surpresa. Falei, olha, eu nunca pulei tanto como eu pulei naquele dia. Eu parecia uma pipoca na panela. Eu pulei de felicidade. E aí veio Vivências 0800, não tive nenhuma despesa. Né? E o Misterioso Assassino, esse já saiu pela outra academia de letras que eu sou membro, que é a Academia Independente de Letras, lá de Pernambuco. Então, tem um custo... É tipo uma cooperativa, né? Então, um livro que normalmente sai... se você for fazer 3 a 4 mil reais, pela cooperativa você faz por menos de R$500. Aí. Né? Só que eu não tive despesa nenhuma, porque teve um patrocínio. Teve uma pessoa lá da França que patrocinou todas as cópias, né? A publicação, né? Que bom. Então, assim, vou voltar aqui. É coisa de Deus, né? É o tempo de Deus, né? Jeito. Então, quando eu me vi assim... Esse lado da escritora, eu até fiquei preocupada com o meu público, que sempre me viu na carreira de música, né? Falei assim, como vai ser a reação deles, né? Mas, poxa, foi bom demais. Graças a Deus, né? Que bom. Foi ótimo, foi ótimo. Que eu estava com um pouco de receio por causa desse livro, O Misterioso Assassino. Ele estava na gaveta, escrito há muitos anos. Às vezes, né? Da onde a gente menos espera é que sai. Eu vou pedir aqui... Licença, você rapidinho, Lira, só para dar um recadinho aqui, gente. Eu quero falar com você sobre Delícias, Casa do Bolo da Lu.
Se você não conhece, não sabe o que está perdendo. A Casa do Bolo da Lu é a casa onde você encontra os mais deliciosos e perfumados e fresquinhos bolos. Eu vou pedir, se tiver imagem, solta, por favor. Pode soltar, diretor. Tá vendo tudo isso aí? É Casa do Bolo da Lu, o melhor bolo de Nova Iguaçu. A Casa do Bolo da Lu tem bolo pro seu café da manhã, pro seu lanchinho da tarde. Sabe aquela ceia à noite? Você quer comer uma coisa doce, gostosinha? Tá lá, Casa do Bolo da Lu. Bolos para aniversário, casamento, batizado. Tudo que você precisa em matéria de bolo. E sempre fresquinho. É só entrar em contato com a Casa do Bolo da Lu. Gente, eu estou salivando, porque o meu camarim está mega perfumado com a Casa do Bolo da Lu. Muito gostoso mesmo. Lu, um beijo no teu coração. Muito obrigado pelas delícias que você envia para a gente, viu? Casa do Bolo da Lu. Vai lá no Instagram, conheça melhor Casa do Bolo da Lu, o melhor bolo de Nova Iguaçu. Obrigada pela grande parceria. Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo, você falou que já recebeu, né, premiações na sua carreira. Sim. Quantas? Você tem em mente quantas premiações? E é difícil. Eu não estou aqui falando assim para me vangloriar, não, mas se for pegar da parte de música e da parte de literatura, são várias. Eu não sei te dizer, não. Assim, precisamente, não sei, não. Sabe, não? Não, qualquer hora muita. dessa tem que voltar aqui o programa trazendo, né, esses troféus, medalha, porque tem... moção. Só esse ano, por exemplo, a academia já me presenteou no início do ano com o prêmio Apontador de Literatura. Já foi esse aí. E o que representa para você estar numa academia de letras? Muito. Embora eu nunca sonhei com isso, as pessoas se assustam, né, de eu falar isso. Eu nunca sonhei, porque eu sabe, a gente tem uma ideia de academia de letra, uma coisa assim, inatingível, só para os grandes. Né, aqueles caras superdotados, né? Mas eu conheço várias mulheres poderosíssimas, empoderadas da academia de letras. E você não está atrás de nenhuma delas. Pois é, falaram isso, mas, sinceramente... tem que ter muito orgulho disso. Eu vou ser sincera para você. Eu nunca pensei de estar numa academia de letras, mas depois, quando surgiu o primeiro convite, eu não aceitei assim de logo de cara, não, porque eu achei que eu não merecia, por incrível que pareça. Agora eu achei que não merecia, né? Mas hoje em dia, fazendo parte da Academia de Letras, eu sinto o maior orgulho e representa muito, porque abre portas para muitas coisas, né? E você é visto, né? Como você falou agora, olha, você tem que ter orgulho. É isso, as pessoas têm uma outra visão de você, né? Abre portas. É verdade. Abre portas. Quando fala, fulana é da Academia de Letras. Tá chegando ela aí, ó, a Lira Cecília, da Academia de Letras. Isso, né? Mas eu confesso para você que quando tem reuniões da academia, eu fico bem quietinha, sabe? Eu fico bem quietinha, que até o presidente, ele brinca. Olha, a Lira não é assim, não. Você tem que ver ela de chapeuzinho, ela dançando, ela cantando. É bem comunicativa. Ela não é assim, não, hein? Mas o ambiente é mais formal. Bom, a gente tem que se adequar, né? Se comportar a cada ambiente, né? Exatamente. Que nos oferece. Realmente, você não vai para a academia, você está linda aqui como cantora e compositora. Mas Lira desse jeito Cecília. aqui eu não vou. Mas não é? Não, não. Cada figurino de acordo com, né, um local que você está. Ainda mais você sendo da academia. E a academia, fazendo uma comparação com os colegas do outro bloco, da capoeira, né? É uma irmandade, é uma família. Tanto que quando algum membro foge, não pense que está na academia, é imortal, nunca mais vai sair dali. Não, não é assim, não. É uma família, é uma irmandade. Se um membro
não atender, né, ali ao regulamento, fizer alguma ofensa a algum colega, ele é exonerado. E com muito motivo, né? Muita razão. Bom, a gente pensa logo o quê? Que os amigos, os familiares, né, os colegas de profissão devem sentir muito, muito, muito orgulho de você, mas não são só eles que sentem, não. Porque algumas pessoas deixaram um recadinho para você, mensagens carinhosas, que eu vou pedir aqui à minha produção que solte o primeiro depoimento, que eu não sei quem foi. Eita, meu primo. Meu nome é Leonardo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou aqui para falar da minha madrinha e prima Líria Cecília, uma pessoa que se dedicou exclusivamente a cuidar dos seus pais e principalmente da sua mãe, abdicando da própria vida. Agora, ela está alcançando seu sucesso merecido. Uma compositora, escritora e cantora. Muito sucesso, minha prima. Voe longe. Um abraço do seu primo. Tchau. Aqui JC Gomes, sou escritor aqui em Itaboraí e eu estou aqui para falar um pouco de Líria Cecília. Olha, é muito fácil falar de Líria porque a Líria é uma pessoa incrível, é uma grande amiga, uma musicista fora do normal, uma escritora impressionante e, em cima de tudo, é uma poetisa. E falar dela é fácil. Nós estivemos, inclusive já participamos de 2 antologias e já fomos homenageados lá em Cabo Frio, no bairro da Passagem, no Mural do Azulejo. Nossas fotos estão lá com nossos livros, lá numa parede, na Praça da Passagem. E é um prazer imenso falar de Líria. Líria sempre foi uma pessoa muito humana, muito carinhosa, sempre me tratou muito bem e já me ajudou muitas vezes, sabe? Participou de entrevista comigo, ela me entrevistando, e foi um prazer imenso. Enfim, falar dela é sempre muito fácil e muito carinhoso, muito tranquilo. Eu estou passando aqui no programa Em Foco para homenagear essa grande poeta que é Líria Cecília, cantora, compositora, poetisa. E tem 2 músicas dela que eu adoro. É Cantiga aos Meus Pais e A Fila Andou. Conheci ela através do programa Irã Tentação. Mas peguei uma amizade muito grande com ela e ela é como se fosse uma irmã para mim. Então estou passando aqui para desejar tudo de bom para você, minha irmã, e que Papai do Céu continue te abençoando nessa tua trajetória. E que você consiga realizar todos os seus sonhos. Não é fácil, mas eu sei que você é uma mulher que não desiste. Aqui é Rose Cordeiro, que está te mandando este abraço aqui do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para falar da minha sobrinha Líria Cecília. Minha tia. É muito difícil falar sobre a minha sobrinha. Foi uma grande filha, uma grande sobrinha, filha da minha irmã Araci, do meu cunhado Antônio. O objetivo dela, desde pequena, que ela falava com a tia, queria ser artista. E ela chegou no mérito como compositora, escritora, e está chegando no meio artístico. A única coisa que eu posso te dizer, minha sobrinha, parabéns, que Deus te abençoe muito. Obrigada, beijo tia. da tia. Poxa. Nossa, me emocionei. Emocionei. É que tem uma coisa que não foi falada aqui. 10 anos da minha vida, eu dediquei à minha mãe. Ela teve essa doença terrível, Alzheimer. Eu fui a mãe da minha mãe, foi difícil a inversão de papéis. Vamos lá. Você falou que eu posso falar nome aqui de outras emissoras, né? Eu podia estar muito bem de vida hoje, sabe, ô Belinha? Eu podia estar muito bem, cheia do dinheiro. E eu renunciei tudo para cuidar dos meus pais. Por isso que ela falou isso, porque eu estava concorrendo na garagem do Faustão, junto com Luan Santana, Michel Teló. Fomos selecionados. Eles seguiram, são esses astros que a gente tem aí na música popular brasileira. E eu recuei. Meu pai brigou comigo.
xingou, falou uns palavrões. Eu falei, pai, eu sou uma serva do Senhor. E antes de uma artista, sou filha e sou uma serva do Senhor. E se eu der as costas para o Senhor e para a mamãe agora, eu não estou honrando o pai e mãe, quarto mandamento de Deus. Então, eu não vou. Então, quando a Rede Globo ligou para mim, eu recusei. Vi Luan se tornar esse astro. Eles não sabem nem de mim, mas eu estava lá com eles, né? Eles não sabem, mas eu acompanho a trajetória deles, que eu poderia estar hoje no mesmo patamar que eles estão, mas eu não me arrependo, né? Eu me emocionei aqui, não me arrependo. Eu tenho, quem quiser saber um pouquinho esse meu lado, eu tenho uma página no Facebook chamada Alzheimer, Amor e Renúncia. Ali tem toda a minha história com a minha mãe. Nisso eu tenho orgulho. Tenho muito orgulho do que eu fiz pela minha mãe. Eu não tenho filhos, mas Deus me deu uma filha maravilhosa, que foi minha mãe. Minha filha Araci, né? Que os papéis inverteram. Fui uma mãe, assim, um pouco enrolada, atrapalhada, né? Porque você cuidar de um bebê tamanho GG, que é assim que eu falava, né? Tudo tamanho grande, fralda grande, né? E, então, é isso. Esse é um lado da minha história que... Por isso que minha tia falou... Eu olhando a minha tia, me emocionei, porque ela lembra muito minha mãe. São muito parecidas, É sua né? tia biológica. É irmã sangue. da minha mãe, né? E o meu primo, né, também. Eles são lá de Juiz de Fora, né? Mas estamos sempre presentes, né? A internet favoreceu essa aproximação. E a Rose é uma irmãzinha, né? Porque é meio que assim, Belinha, vê se você me entende. Eu não tenho mais o meu pai e minha mãe. 3 irmãos meus já são falecidos, né? Tem um que está por aí, ninguém sabe. Mas ainda tem um outro irmão com quem eu tenho contato. Mas eu vivo numa vida meio que de eremita, eu e Deus, porque cada um seguiu sua vida, né? Mas Deus colocou essas pessoas que me adotaram como irmã, como filha, né? Se você me permite aqui, eu preciso falar dela, a senhora Dona Glória Marina de Lourdes, ela é de Campinas, São Paulo. A gente nunca se conheceu pessoalmente, por enquanto. Mas a gente se fala como se a gente se conhecesse há 10 anos pela internet. Ela foi o meu pilar, assim, naquele momento difícil com a minha mãe. Ela, de madrugada, ela estava ali, conversava comigo. Né? Como eu falei, eu fui uma mãe atrapalhada. Tinha coisas que eu não sabia, então eu tinha que perguntar quem é mãe, né? Mãe 2 vezes, que ela é mãe e avó. Então, a Dona Glória Marina, ela me adotou como filha. Né? Ela fala que eu sou a filha dela de coração. Então, assim, Deus é maravilhoso, né? Eu só tenho a agradecer a Deus e não me arrependo de nada das escolhas que eu fiz, né? E estar aqui sentado nesse sofá aqui do teu lado, para mim, nossa, é o melhor troféu. Olha, a sua história realmente é emocionante, é tocante, né? Eu vou dar um recadinho aqui, porque eu já me emocionei um pouquinho. Então, eu vou dar um recadinho aqui rapidinho para as pessoas que gostariam de visitar o Paradiso Clube. Se você não conhece ainda o Paradiso Clube, você não sabe o que está perdendo. Realmente é um espaço maravilhoso, cercado de verde por todos os lados. Várias piscinas, restaurantes. Olha, eu vou pedir à produção que solte esse VT só para você conhecer um pouquinho do que é o Paradiso Clube. Se você deseja estar em um lugar organizado, seguro e agradável, você está no lugar certo. Paradiso Clube, um dos maiores centros de recreação que há na Baixada Fluminense. O Paradiso Clube é o único clube do Rio de Janeiro que possui piscina de homens e possui os toboáguas mais altos que existe na Baixada Fluminense. O Paradiso Clube já existe há mais de 20 anos, trazendo lazer e comodidade para muita gente. O clube conta com uma área de mais de 240 mil metros quadrados, com um total de 6 piscinas, 2 campos de futebol, quadras poliesportivas, churrasqueiras, academia, sala de jogos para crianças e muito mais. O Paradiso Clube fica localizado na estrada do Mato Grosso, número 1000, Campo Alegre, Nova Iguaçu, a 10 minutinhos da Dutra e a 10 minutinhos da estrada de Madureira. O Paradiso Clube oferece a seus usuários estacionamento totalmente gratuito para até 2.000 carros. Você pode comprar seu ingresso através do site ou através da administração do Paradiso Clube. Ou você pode também se associar ao Paradiso Clube. Tá esperando o quê? Vem pra cá!
É isso aí, gente. Fabrício Mendonça deu um recado direitinho. Obrigada, Fabrício. Você esclareceu direitinho como é o Paradiso Clube. Então, corre, gente. Se você quer ganhar um convite do Paradiso Clube para conhecer e levar 3 acompanhantes com você, corre lá, segue a página no Instagram do Paradiso Clube, do programa Você em Foco, do canal TV Rio. E aí sim, você vai estar concorrendo. Mas você tem que seguir as páginas, comentar e curtir. Ok? Curte lá, comente alguma coisa e bota o arroba lá das 3 pessoas. Marque 3 pessoas que você gostaria de estar levando ao Paradiso Clube com você. Aí você vai estar concorrendo. É só chegar no direct e falar assim, ó, eu quero um convite, estou concorrendo. Pronto, tá? E você vai estar conhecendo esse paraíso que é o Paradiso Clube. Fabrício, muito obrigada aí pelo recado. Bom, nosso tempo acabou. Eu só quero que você fale em 3 palavras, um sonho. Meu sonho é ver a minha música expandir mais ao ponto de que eu possa realmente ter uma remuneração digna através da minha arte. É isso aí. O meu sonho, entendeu? Porque está caminhando. Vai bombar. Mas eu quero que cresça mais, que um dia eu estiver num ponto de ônibus e tiver assim minha música total. Sabe o que é? Então, é o meu sonho. E vai realizar, porque você honra, né? Você honra a Deus, você espera no tempo de Deus, então você vai realizar. Eu quero te agradecer, Lira Cecília, cantora, compositora, pedagoga, escritora e muito mais. Agradecer a você de casa que acompanhou até aqui. Diretor, a gente pode encerrar com o vídeo dela? Até um pedacinho que der, não tem problema. A gente solta aí o vídeo de Lira Cecília. Vamos lá? Vamos. Você brincou com meus sentimentos, falou até em casamento. Um cara de pau que só me fez mal, só me fez mal.